prazer voltar a essa casa, né? Já tem uma vez que você palestra, vem com a Cris, né? Cristiane, que na segunda-feira a gente fazer o Oeste. E estar aqui novamente é uma grande alegria, que nos permite trabalhar na Serra do Cristo. Claro que é Deus que nos permite, né? Chegar aqui nesse momento, estarmos todos aqui. Se todos nós conseguimos chegar até essa casa hoje, é com a permissão divina. Nós escolhemos o tema do Livro dos Espíritos, a questão 919A, autoconhecimento. Está lá nessa questão. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Nós vamos falar um pouco aqui da experiência de Santo Agostinho, que ele nos traz nessa questão 919A, para que nós possamos transformar o nosso coração, o nosso sentimento, para que nós possamos elevar sempre os nossos sentimentos e pensamentos a Deus como criatura melhorada, como criatura que trabalhou o amor, que trabalhou a fraternidade. Mas nós somos seres em processo de evolução. Estamos nesse planeta de expiação de provas, a caminho da regeneração, onde nós temos muitas imperfeições a serem trabalhadas em nós. Então nós aproveitamos essa lição de Santo Agostinho para nos fazer alguns alertas necessários para que nós possamos evoluir e aproveitar essa encarnação que foi nos dada por Deus para que nós pudéssemos alcançar mais um degrauzinho na evolução. Nosso objetivo aqui é evoluir, como ele fala ali, progresso individual, o intelectual e o progresso moral. E isso vai nos levar à transformação moral ou à reforma íntima que a gente fala. Nós só podemos fazer uma reforma íntima se nós tivermos conhecimento das nossas imperfeições, admitir que temos imperfeições e trabalhar essas imperfeições. Eu quero só voltar um pouquinho aqui. Quem quiser se aprofundar, então o Livro dos Espíritos, o Consolador de Emmanuel, um livro também muito bom, Reforma Íntima Sem Martírio de Irmã Cifufoco, duas histórias desse livro aqui, Boa Nova, são um livro maravilhoso, quem não tem é de cabeceira, quem não tem providencia, que é muito bom, e Remédios Prazeres da Alma. Eu quero começar com uma pequena história, talvez vocês até conheçam, né? A história de um índio e o seu neto. Está na internet, então eu trouxe para a gente avaliar um pouquinho. Ele falava assim, o seu neto, que existe uma guerra dentro de nós. Uma guerra que seriam dois lobos que estão dentro de nós. Dois lobos que muitas vezes nos fazem ir para um caminho bom, muitas vezes para um caminho mau. Ele diz que um lobo é o mal. O que é o mal? A raiva, a inveja, o ódio, né? O rancor, a cobiça, a arrogância, tudo aquilo que a gente sabe que nós precisamos melhorar. E ele fala que o outro caminho, o outro lado é o bom, a alegria, a paz, a serenidade, a humildade, a bondade, a empatia, a generosidade, a verdade, a tolerância, a compreensão, a benevolência. Aí o netinho, naquela idadinha dele, fala assim, mas se é uma guerra, tem que ter um vencedor, né? Aí ele pergunta para o seu avô, que lobo vence? E o avô responde, aquele que você tem. O que nós alimentarmos em nosso coração, em nossas ações, seja o lado bom ou o lado mau, é que nós vamos ter que responder pelas leis divinas. Lembrando que nós estamos aqui para fazer com que o nosso lado bom prevaleça, para conquistar virtudes que nos levam aí a um degrau de evolução a cada encarnação. Encarnações passadas, nós infringimos a lei, com certeza, que estamos reencarnados. E se estamos reencarnados, estamos sob a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é a lei que nós vamos responder pelos nossos atos, a cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Lá no livro Céu e Inferno está bem claro para a gente. Então, nós estamos aqui para responder por isso. Mas o Criador não nos deixa desamparados, não nos deixou. A cada evolução da humanidade, ele trazia revelações. Por exemplo, ele trouxe Moisés, né? Moisés, lembra de Moisés? Há 3.000 e poucos anos atrás. O povo lá era o quê? Era um povo imaturo, indisciplinado, né? Não tinha conhecimento muito do amor, apenas dos instintos, como foi a leitura agora há pouco. Depois nós tivemos Cristo, que veio falar do amor, do bem, falar de qual é a nossa missão aqui na Terra. Todos nós temos uma pequena missão. E essa pequena missão é trabalharmos o amor em nós.
de ouvir tudo, de assimilar tudo. Ele disse que viria um Consolador. E o Consolador veio, a doutrina espírita, através de Kardec. Nós sabemos que veio o Consolador, que nos reforçou algumas situações importantes. Por exemplo, Jesus falava: muitas moradas na casa do meu Pai, pluralidade dos mundos. Jesus falava que era preciso nascer de novo, né? Pluralidade das existências. Jesus se apresentou em Emaús para os seus apóstolos depois de desencarnado, e eles não perceberam que era Jesus. A comunicabilidade. Ele também se apresentou aos seus apóstolos depois que ele desencarnou, para que pudessem ver a imortalidade. Então, tudo que Jesus falou naquela época, ele trouxe para nós, só que nós não tínhamos condições de entender. E Kardec nos traz, então, que o único objetivo de todo esse conhecimento espírita é que nós pudéssemos nos melhorar. Nós pudéssemos ser aquele filho perfeito um dia que o Pai deseja que nós sejamos. Mas nós somos muito imperfeitos. E ele fala assim: não é preciso procurar nele, senão que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. Vamos lembrar quem somos. Somos espíritos imortais, estagiando na forma humana nesse planeta maravilhoso que é a Terra, que foi nos dado pelo Criador, para que nós pudéssemos aperfeiçoar as nossas virtudes e extirpar ou extinguir as nossas imperfeições, aprendendo lições muitas vezes amargas. Mas visando trazer mais conhecimento para nós, Kardec perguntou aos espíritos, né? Qual seria o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, preocupados, já que nós temos que nos melhorar, o que a gente vai fazer? E os espíritos responderam na questão 919. Um sábio da antiguidade falou, disse: homem, conhece-te a ti mesmo. Então está lá no primeiro livro da doutrina espírita: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio que ele fala é Sócrates. Nós sabemos que já existia essa frase muito antes de Sócrates, lá no oráculo de Delfos, mas foi atribuída a Sócrates. O que isso quer dizer? Nós precisamos nos conhecer intimamente para que nós possamos trazer à tona as nossas imperfeições, aceitá-las, trabalhá-las, corrigi-las, extirpá-las, para que nós possamos aí colocar no lugar virtudes boas. É aquilo que no comecinho da história, o que nós estamos alimentando? A raiva, o ódio, o rancor, ou o amor, a fraternidade e a generosidade? Isso é o autoconhecimento que vai nos fazer lembrar que nós estamos alimentando. Quem somos nós? André Luiz nos fala claramente no livro Nosso Lar: aluno da escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se no patamar de amor, como Jesus nos ensinou, como foi lido aqui a lei do amor. A luta humana é a sua oportunidade, é a sua ferramenta, o seu livro. A reencarnação é a oportunidade maravilhosa do Criador para que nós pudéssemos ter a chance de nos redimir perante as leis divinas, que nós a infringimos. Aí fazemos aquela pergunta: quem sou eu? É fácil responder quem sou eu, né? O nosso ego permite. Sou Sandra, da Casa Espírita Linda Borella, trabalho aqui no UERJ, na segunda vida. É fácil de responder essa pergunta, né? Porque é aquilo que eu tenho conhecimento e que não me afeta. Agora, o que sou eu? Aí quando eu olho para dentro de mim e falo: o que sou eu? Ah, eu sou rancorosa? Eu sou amorosa? Eu sou fraterna? Eu sou generosa? Eu tenho raiva? Eu tenho ressentimento? Eu tenho rancor? Esse o que sou eu é uma pergunta que eu preciso responder para mim mesmo. Não é para ninguém, é para mim. Porque através dessa pergunta eu vou identificando as minhas mazelas, as minhas imperfeições e tenho condições de trabalhá-las. Mas vou trabalhar tudo de uma vez? Não. Porque a transformação é muito lenta, né? Ela não é uma coisa que hoje, amanhã durmo, amanhã amanheço uma santa. Não vai acontecer, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso exercitar. E em primeiro passo eu preciso conhecer o que eu tenho de imperfeições. O progresso de escolhas passa pela observação de si mesmo. Quem nos fala isso é Leon Denis, no livro Problema do Ser do Estilizador. Ele diz assim, ó: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. No comecinho eu falei, progresso individual de Santo Agostinho. Não há progresso possível. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos
para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Aí é eu comigo mesmo, fazendo inúmeras perguntas, né, para eu poder identificar o que eu tenho que melhorar. Os atos que me fazem caminhar, os atos que me colocam em situação difícil, isso só eu posso analisar, só eu posso ver. Mas para fazer uma transformação, eu preciso de um modelo. E nós sabemos que o nosso modelo é Jesus. Está lá na questão 625. Né? Em que devemos alicerçar a nossa reforma íntima? Ou a pergunta que Kardec fez: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo? Jesus. Não há outro modelo. Se nós queremos ser seres melhores, alcançar a evolução espiritual, que é nossa meta, nós estamos aqui por misericórdia para evoluirmos a cada encarnação. Jesus é o nosso modelo. Esse modelo que nós temos é o modelo que nos dá o quê? A condição de entendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, qual a nossa destinação. Através dos ensinos de Jesus, da boa nova que ele deixou, nós temos aí o roteiro para trabalharmos em nós as imperfeições. Aí vocês podem me perguntar: mas Jesus falava em transformação? Sim. Na lição 15 desse livro, esse livro chama-se Boa Nova, de Chico Xavier, de Humberto de Campos, antigo irmão X. A lição 15, Joana de Cusa. Joana de Cusa é Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, por muitos e muitos anos. Na época de Jesus, ela era casada com Cusa, que era vamos colocar, um alto funcionário do governo romano. Mas Joana, ela gostava do trabalho de Jesus, ela se identificou com o trabalho de Jesus. E o seu esposo não aceitava a boa nova, não queria, inclusive, que ela fosse. E ela foi até Jesus pedir para ele que pudesse conversar com o seu esposo para mudá-lo, para transformá-lo, para convertê-lo ao que Jesus diz a ela, né? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Nós sabemos do doutrina espírita que nós podemos converter ninguém. A pessoa vai à doutrina espírita porque gosta, porque sentiu vontade, porque se identificou, porque foi o caminho que lhe trouxe ali além. Né? Naquela época, Jesus foi bem claro com Joana: o Pai não extermina as paixões. As pessoas têm paixões e aos poucos as pessoas vão trabalhando essas paixões, transformando-as. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, disse Jesus para Joana. Esclarece-nos no momento oportuno. Nada é imposto por Deus. Nós aceitamos reencarnar, aceitamos vir aqui nessa reencarnação com misericórdia divina, com amigos espirituais que nos avalizarem. Nada foi imposto para a maioria de nós. Existem algumas encarnações compulsórias, mas para nós a maioria. Então Jesus disse a Joana: esclarece-os. Esclarecimento. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, nós temos o conhecimento. O conhecimento liberta. O conhecimento também alerta para que nós possamos avaliar o que é certo e o que é errado. Nós temos mais condições de poder avaliar. Porque já não somos mais ignorantes com relação ao assunto, com relação à nossa encarnação, com relação à nossa vida. E a transformação moral é um trabalho de todo dia. Joana, naquele momento, Jesus disse para ela: vai ser fiel, Pai, e fique, com o seu esposo. E ela foi então trabalhar lá, aceitar todas as condições. Para quem não sabe, nessa encarnação que ela foi Joana de Cusa, ela foi queimada viva ao lado do seu filho. Seu filho foi queimado. Eles queriam que ela abjurasse Jesus, negasse Jesus. Ela disse que não. Ela foi queimada viva nessa encarnação, como Joana de Cusa, e o seu filho também. Existe uma outra passagem que Jesus diz também para Pedro, Nossas fragilidades dificultam a nossa transformação. Porque nós temos muitas coisas em nós que nós nem nós admitimos que as temos, E aqui é a lição 26 desse livro. Jesus estava conversando com os seus apóstolos. Ele dizia... Ele dizia: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo.
É natural, porquanto ainda não estáis preparados para aprender. Ainda não estáis preparados para dar o testemunho de sacrifício supremo que aquela hora iria necessitar. Nós sabemos como é Pedro, né? Nós sabemos de Pedro. Então Pedro conversava com Jesus: mas Senhor, para onde ires? E Jesus respondeu: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. E Pedro, bravo, Pedro era dessa forma: não posso seguir-vos, mestre. Por acaso duvidas da minha coragem? Não sou um homem, não vos darei a minha própria vida, disse Pedro a Jesus. E Jesus então respondeu a Pedro: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que tenhas negado por 3 vezes. Não te suponho ingrato nem indiferente aos meus ensinos, porém vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil que perverso. E nós sabemos que nós somos frágeis perante as dificuldades. Naquela mesma noite, Pedro negou o Cristo 3 vezes, por medo, por não conhecer, por temor da punição que viria. Pedro não se conhecia, apesar de ele falar que jamais deixaria Cristo, de amava-o, ele não teve condições de suportar aquela provação. Ainda que me seja necessário morrer contigo, disse Pedro, de nenhum modo te negarei. Todos disseram o mesmo. Naquela mesma noite eles negaram. Naquela mesma noite eles foram embora. Jesus ficou somente com Maria e, se não me engano, com o apóstolo João, se não me engano, né? Né, João, né? Se não me engano, né? Uma outra pessoa que nós temos aqui que lembrar: Paulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. Paulo de Tarso, de perseguidor, passou a ser perseguido, porque identificou-se com Cristo, porque reconheceu todo o seu trabalho, como ele disse aqui: irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizar não está. Na verdade, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes praticamos o mal que não queríamos, não tinha nem planejado, mas de repente o nosso instinto, as nossas imperfeições do passado vêm à tona e a gente acaba fazendo coisas que não deveria fazer. Mas Paulo de Tarso, ele disse, depois de aprender as lições, Ananias o socorreu quando ele ficou cego. Ele foi levado lá, Ananias o socorreu, Ananias o voltou a visão e ele ficou no deserto durante 3 anos, né? Depois ele foi um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, porque ele se encontrou. Hoje não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, disse Paulo. A transformação de Paulo é uma das mais bonitas que nós temos informações. A transformação de Paulo. O autoconhecimento, então, é um caminho que ninguém vai percorrer por nós, a não ser nós mesmos. Nós percorremos esse caminho sozinho. Não tem como outro. Eu posso estudar, eu posso ir na casa de oração, eu posso participar das palestras, mas é um caminho que eu preciso percorrer. E Hamed nos fala assim: o autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo que necessitamos transformar. Amplia a consciência sobre os nossos potenciais. Nós temos talentos adormecidos que podem servir à tona se nós assim desejarmos. Como também nós temos situações desagradáveis em nós que podem vir à tona sem que a gente saiba. E ele fala assim também, Hamed, para nós. Por que é importante o autoconhecimento? Nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis, como Jesus diz, e até a quem atribuir nossas emoções e sentimentos. O autoconhecimento nos permite, então, avaliar quem somos, o que somos, isso que é importante. E ele permite o que? A transformação do homem velho no homem novo. Esse homem novo que começa a agir de dentro para fora, que ele começa a trabalhar o bem, a bondade, que ele começa a exercitar o amor, como Paulo de Tarso, como Jonas de Cusa, como Pedro fez depois que ele negou Cristo. Pedro trabalhou muito, né? Apesar pela sua transformação, e ele conseguiu caminhar. Alguns requisitos nós temos que procurar. Primeiro,
reconhecer que Santo Agostinho nos diz na questão 919, nós precisamos mudar, ter a vontade de mudar. Segundo, persistir, porque tem hora que nós desistimos de algumas coisas, nós precisamos persistir. Terceiro, aceitar-se como é, não com fantasias que muitas vezes a gente cria, né? Aceitar-se como somos, cheio de imperfeições e de erros. E Joana nos dá mais uma recomendação no livro Vigilância. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Nós é que vamos ter a condição de fazer. Mas como que eu faço então, Santo, para me transformar? Como que eu faço para me conhecer? Santo Agostinho nos traz várias informações: amadurecimento, sofrimento, amor e autoanálise. Nós vamos trazer aqui algumas informações de Emmanuel, algumas informações de Santo Agostinho e outros autores também, que nos dá aí a condição de a gente poder caminhar. O que é o amadurecimento? É como nos diz aí Emmanuel, no livro O Consolador: o autodomínio, a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores. Reconhecer que nós temos raiva, que nós temos ódio, que nós temos rancor, que nós não perdoamos o irmão que nos feriu. Reconhecer isso é uma forma de amadurecimento. O que eu vou fazer com isso é outra forma de amadurecimento. Eu vou trabalhar isso, eu vou buscar a casa de oração para me dar sustentação em termos de energia. Esse é o amadurecimento. Outro amadurecimento que nós temos é a Joana que nos fala: você e você, na frente do espelho, você se olha, né? Sandra, o que você fez hoje, minha filha? Você errou muito, né? A gente tem coragem de se olhar no espelho. O que ela diz aqui? Tentar perceber no nosso íntimo como se fosse uma imagem projetada no espelho, como se estivéssemos examinando outra pessoa, e refletir se temos autoridade moral ou se não somos os causadores do sofrimento dos outros. Olhar para dentro de nós e dizer: nossa, eu errei. Não preciso reconhecer para ninguém por enquanto. Se eu reconhecer para mim mesmo, já está um bom caminho. E o que eu faço com esse erro? Aí é uma escolha que eu tenho que fazer. Eu tenho livre-arbítrio. Pelo livre-arbítrio eu posso escolher perdoar, eu posso escolher ir lá e reconciliar com a pessoa, ou eu posso escolher: não vou fazer nada por enquanto, mas não vou ter mais sentimentos negativos com a pessoa. Mas você olha no espelho e fala: mas será que eu tenho autoridade moral para falar de alguém? Será que eu tenho autoridade moral para realmente criticar alguém? Para realmente colocar algumas pessoas em encruzilhada? Porque é fácil apontar o dedo, né? Mas ele está nem para mim, só aponta assim nem para mim, né? Exercitando aí então a nossa consciência. Outra que nós temos é pelo sofrimento. Quem nos fala isso é Kardec, no capítulo 10. Aí ele coloca para a gente: consultem serenamente a sua consciência, remontem pouco a pouco a causa dos males que os afligem, e verão se as mais das vezes não poderão confessar: se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, não estaria nessa situação. Quantas vezes nós fizemos essa análise? Isso é importante, é Kardec que nos diz no capítulo 10. Nós precisamos avaliar e refletir por que nós estamos na situação nesse momento. Não é verdade, estou brigada com a minha irmã, não estou, mas um exemplo, né? Por que eu estou brigada com fulano? Por que eu estou com raiva de Bertano? Por que eu estou me desentendendo com o meu vizinho? Eu preciso analisar. Isso não foi por obra minha. E ter a coragem, né? A coragem de assumir que muitas vezes foi por nossa responsabilidade. Outra informação que nós temos é convívio com o próximo. Quando nós convivemos com o próximo, nós também temos uma fonte de conhecimento. Está lá no capítulo 11 do Evangelho: amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo a nós mesmos e fazer aos outros e gostaríamos que nos fizessem. Nossos deveres para com o próximo, a conduta que o Cristo nos ensinou. Fazer aos outros que gostaríamos que os outros nos fizessem. Dessa forma eu também trabalho o autoconhecimento. Olhar para dentro de mim e falar: nossa, mas eu fiz algo, será que eu gostaria que fizessem comigo? É uma forma de fazer uma autoanálise, um autoconhecimento e de tentar trabalhar em nós a transformação moral. Através do autoconhecimento, a gente vai trabalhando a reforma íntima. Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui é a perfeição. Não somos perfeitos, somos perfectíveis. Temos mazelas, temos virtudes. O objetivo
Inclusive, quanto mais virtudes, melhor. Mas nós temos que reconhecer que nós somos seres imperfeitos, porque nós estamos nesse mundo de expiação e provas. Santo Agostinho também nos fala pela autoanálise. São coisas fáceis da gente fazer, porque ninguém cobra da gente, é a gente e nós e Deus, né? Mas muitas vezes a gente não faz. O que ele nos diz? Examinai que pudesse ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou indicação de um mal que precise ser curado. É a experiência de Santo Agostinho, nos dando aqui uma forma que nós temos de nos conhecer através da autoanálise. Está na questão 919A. E ele continua Santo Agostinho também. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tiver um motivo para de mim se queixar. Essa reflexão a gente não faz. Se vocês fizerem, parabéns, é muito bom. Às vezes um dia ou outro a gente lembra, né? Mas a verdade é um conselho de Santo Agostinho. Nós temos tudo que nós precisamos para trabalhar com o autoconhecimento. Nós temos tudo que nós precisamos à nossa disposição, através da doutrina espírita, para sermos criaturas melhores. Mas nós precisamos ter a coragem, a força, a vontade de colocar em prática. E isso é uma coisa individual. Por isso que a Amélia nos diz, é individual. Não dá para ser coletivo, porque as nossas provas são diferentes, o nosso crescimento foi diferente em encarnações passadas. Nós temos algumas virtudes que o outro talvez não tenha, mas o outro tem virtudes que nós não temos. Então nós precisamos fazer o quê? Nós e nossa consciência. Muitas vezes nós fazemos justificativas, né? Damos justificativas para não mudar. Mitos, crenças, né? Pau que nasce torto, morre torto, não tem jeito. Eu ouvi essa expressão, não viu? Herança genética. Meu pai e minha mãe, assim, herdei deles. Não. Como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós não herdamos vícios de nossos pais. Nós não herdamos mazelas de nossos pais. Se nós estamos em conjunto na família, é porque nós temos talvez a mesma imperfeição, precisamos trabalhar isso juntos. Mas pensou assim, cada encarnação, eu herdo um vício do meu pai, quando é que eu vou melhorar? Quando é que eu vou conseguir mudar? Não vou conseguir nunca, porque eu não sei quantas encarnações eu tive, mas com certeza não foram poucas, né? Nós não herdamos virtudes pelo sangue e nem pelo corpo. Está lá no capítulo 14, a fala de Kardec. O Espiritismo esclarece que ninguém herda inteligência, virtudes ou defeitos morais, por serem atributos do Espírito, que os traz como bagagem própria, intransferível quando reencarna. Nós trazemos essas imperfeições, nosso convívio familiar, nosso convívio ambiental, para que nós nos ajudemos uns aos outros. Talvez nossa família tenha o mesmo defeito que nós. Sabemos que na família nós temos muitos afetos e desafetos, muitas pessoas da encarnação que nós fizemos o mal, e nós temos para nos redimir, para nos consertar. Lá no livro capítulo 9 do Evangelho, item 10, Kardec nos fala assim, para consolidar essa questão que somos herdeiros de nós mesmos. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, nós somos os responsáveis por nós mesmos, não herdamos de nossos pais, então não há justificativa para mudança. Dá para a gente mudar. O que nós temos que fazer? Doses homeopáticas. A mudança é por homeopatia, ela é lenta. Mas eu preciso primeiro identificar. Aí eu não sou paciente. Eu sempre falei isso, eu sou uma pessoa impaciente. Tenho que trabalhar isso, porque é uma imperfeição danada. O impaciente quer as coisas rapidinho e às vezes atropela todo e todos, né? E a gente não pode fazer isso. Então nós temos que identificar. Então vamos trabalhar nessa encarnação da paciência de uma forma saudável. Porque quando não é saudável, Deus nos dá o alerta e nos faz trabalhar a paciência de alguma forma, não é? Nos trazendo limitações muitas vezes. Nós temos que ir priorizando a nossa melhoria sempre. Sempre, 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 sempre.
citou Santo Agostinho na questão 919. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Se a censurais no outro, não a poderia ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Então, mais uma orientação de Santo Agostinho. Estou em dúvida. Vamos ver então como é que eu vou reagir se eu aplicar isso que eu fiz no outro. Aí se eu gostaria, então está errado, eu tenho que mudar, né? Aí a pergunta que a gente faz é: e o que o Espiritismo nos propicia nesse autoconhecimento? Nos permite o autoconhecimento? Nos orienta? Primeiro, disse lá no começo, eu vou repetir: o Espiritismo nos ensina de onde viemos, para onde vamos e o que fazemos aqui. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós temos um novo modelo, um novo paradigma. Um modelo de pensar, um modelo de sentir, um modelo de agir, um modelo de viver. Se perguntar a cada um aqui como era antes da doutrina espírita, ele vai ter histórias boas e vai ter histórias ruins para nos contar. Vai ter o lado bom e vai ter o lado ruim, como está lá no comecinho da nossa história, né? Mas a doutrina espírita nos dá o conhecimento. Lembra da fala de Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso Jesus. E conhecer a doutrina espírita é uma verdade, é uma orientação que nós tivemos. Grande parte das coisas Jesus disse, mas ele disse também que nós não estávamos preparados para ouvir tudo o que era necessário. 18 séculos depois, passamos a ter as informações que Kardec nos trouxe. Então, a doutrina espírita, ela nos dá o conhecimento que nos desperta. Quando esse conhecimento nos desperta, ele entrou em nós. Eu decidi que eu vou ser espírita. Vou frequentar a casa, vou trabalhar na casa, vou estudar. A gente passa a modificar a nossa forma de viver. A gente pensa, né, antes de fazer um ato, a gente às vezes dá uma retroagida para trás, né, porque não quer magoar ou ferir. O conhecimento, então, traz essa libertação. E quando a gente deixa que ele sai de nós, somos trabalhadores espíritas, trabalhamos na seara do Cristo, fazemos a caridade, a fraternidade. Nós descobrimos finalmente quem somos através do autoconhecimento, através da conscientização das nossas mazelas, das nossas perfeições e das nossas imperfeições. E podemos e somos capazes de efetuar mudanças. Fazemos esforço em nos ser melhores e servir a Deus pelas nossas ações. Quando o Espiritismo realmente começa a sair de nós, começamos a trabalhar, a gente se dedica e a gente faz um auto-julgamento. A gente faz sempre aquela autoanálise, a grande maioria de nós faz. E já não somos mais ignorantes. E nós sabemos também que nós somos responsáveis. A semeadura é livre, mas quando eu vou semear, eu tenho que cultivar, eu tenho que regar, não tem? Até que eu possa colher. Como é que eu estou regando? Como é que eu estou cultivando para chegar na semeadura? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O que nós precisamos então levar em conta aqui? Que nós precisamos, primeiro, aprender a amar. A leitura do Evangelho. Segundo, aprender que todos nós aqui estamos no caminho de processo evolutivo. Aprender que cada um de nós tem histórias boas e histórias ruins. Aprender que cada um de nós está descobrindo a doutrina espírita, está estudando, está se conhecendo, tem condições de fazer a mudança. Em doses homeopáticas. Nada de querer mudar tudo ao mesmo tempo, que não é possível. Nós não conseguiremos. Mas eu tenho que chegar amanhã, quando eu desencarnar, com um pouquinho mais de virtude, não é? Para chegar lá, pode ser que tenha muitas lições que eu tinha que aprender e eu não aprendi, vou ter que voltar, mas pode ser que eu tenha conquistado algumas virtudes. O que eu tenho que fazer então? Trabalhar. Trabalhar dentro de mim, através da análise, da autoanálise, como Santo Agostinho nos fala. Reconhecendo para mim. Se eu não tenho coragem ainda de reconhecer para os outros, reconhecer para mim. Eu errei, eu preciso corrigir. Mesmo que eu não queira naquele momento mostrar a minha fragilidade. Nós sabemos, como diz Joana, que muitas vezes nós ficamos ali usando máscaras na sociedade, né? Mas ninguém foge de si mesmo. Nós podemos olhar para dentro de nós e vamos descobrir quem somos. E o que somos? Essa perguntinha tem que ser feita, para que a gente possa trabalhar em nós as nossas perfeições e extirpar as imperfeições. Para a gente encerrar, que está quase na hora, trouxemos aqui também de André Luiz. Ninguém foge
aos princípios de causa e efeito. Como eu falei, estamos submetidos à lei de causa e efeito. Mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Cada um de nós, onde se encontre agora, permanece em meio da colheita daquilo que plantou, com a possibilidade de efetuar novas sementeiras. Eu planto, eu rego, eu cultivo e eu colho. Essa é a passagem. O que eu estou plantando? O que eu estou regando? O que eu estou cultivando? E o que eu estou colhendo? Se a semeadura é livre e a colheita obrigatória, então eu tenho condições de entender qual é a minha plantação. E a partir da minha plantação, avaliar o que eu estou ali cultivando. E esse cultivo eu posso mudar. Depende unicamente de mim. Por isso que a reforma íntima, o autoconhecimento é um caminho que nós vamos percorrer sozinho, lembrando lá no começo da nossa reflexão. Os amigos podem ajudar, claro. A casa de oração pode ajudar, sim, muito. Muito. Mas, Acho que desligou. desligar? Só apertar ele. Aperte Segura apertado. Segura apertado que ele abriu. Acho que deu. Então vamos analisar, nós podemos fazer mudanças, pequenas mudanças, se não somos capazes de fazer as grandes. Vamos lembrar sempre do seu destino ao nos colocarmos em nosso repouso. O que eu fiz? Tipo, magoei, feri alguém? Se eu reconhecer que eu já magoei ou feri alguém, já é um bom caminho, porque eu já estou reconhecendo. O próximo caminho é eu tentar trabalhar nisso, né? Se eu não posso entrar diretamente lá pedir perdão para quem eu magoei, mas eu posso mentalizar uma boa oração, eu posso emitir pensamentos bons, porque os pensamentos bons geram vibrações boas, e as vibrações boas chegam às pessoas, e as pessoas vão sentir essa energia, porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Os pensamentos estão ali, e todos nós. O que é importante, então, que nós vamos deixar aqui como mensagem? Nós viemos para vencer. Nós viemos para ser criaturas melhores. Viemos com muitas provas, com muitas dificuldades, mas com todos os talentos que nós precisamos para vencer. Ninguém veio aqui para fracassar. Ah, vou lá, vou errar e pronto. Não. Nós viemos com as condições de nos melhorarmos. Mas precisamos, antes de tudo, nos conhecer. Admitir quem somos e o que somos. E a partir disso, estabelecer a nossa mudança. Muito obrigada, essa é a mensagem de hoje.